E cai, ó, olha o contexto. O contexto que Paulo escreveu aos Coríntios, aqui no capítulo 3, as divisões na igreja. Então tá tendo aqui um problema grande. Exatamente. Igreja é membro do corpo de Cristo. Sim. E aí ele vem com essa pergunta. Já naquela época, né, Juliano? Já naquela época. A gente estranha. Alguns 2000 anos atrás. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Olha que pergunta provocativa, reflexiva, e que nos faz ir lá naquele momento e perceber o quanto ele mexeu lá com o povo, né? Ele mexe com a gente hoje. É isso que você está dizendo. Tem que mexer. Tem algo, mesmo que eu, Juliano, cometa um pecado com você, um erro, uma falha, uma falta com você ou com alguém que eu amo muito, você vai olhar para mim e em algum momento vai ver, tem algo dentro dele que é isso que ele estava dizendo para nós. Sim. E aí nós podemos aqui, né? Porque Paulo faz a pergunta, mas é uma pergunta de afirmação, né? Sim. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então, quando nós estamos falando Espírito de Deus habitando dentro de vocês, nós estamos falando da espiritualidade que há em nós. Perfeito. E aí aqui no finalzinho ele fecha dizendo, é sagrado. Sim. Então nós estamos falando disso, do sagrado, do profano, do discernimento, de algo que tem dentro de nós, que nós somos propensos a errar, a falhar, a pecar, mesmo com quem a gente ama. Olha que ser humano esquisito que nós somos, né? E tem um aspecto importante nisso, né? Porque, assim, ele tá chamando a gente na chincha. Tá dizendo assim, ele tá relembrando a nossa natureza espiritual. Vocês são espirituais. E vocês começaram a andar de modo indigno de sua natureza. Sim. Ou seja, parece que aí ele está dizendo assim, nem tudo que a gente olha e vê no humano e fala assim, é porque é humano, esses humanos, é necessariamente ruim, deve necessariamente ser equalizado com a ideia de pecado, de erro, de escuridão, de sombra. Nem tudo é sobre isso na humanidade. Há algo na humanidade que é essencialmente bom. Sim. E quando a gente fala de espiritualidade, é isso que a gente está evocando. E isso tem consequências práticas na vida, e é dessas consequências práticas que Paulo está falando aí. Perfeito. Então, quando ele evoca essa coisa do espírito, de que espírito vocês são, ele tá partindo de situações práticas, de convivência, de rixas entre irmãos na fé, e dizendo assim, olha, lembrem-se dessa natureza espiritual, lembrem-se de que espírito vocês são, para quê? Para que vocês ajustem, se reconciliem, se ajeitem, revejam o seu modo de se relacionar, peçam perdão, façam as emendas que são necessárias entre vocês, para que vivam de modo digno dessa natureza, digno do evangelho que vocês vivem, que vocês professam. Percebe? Então não é uma coisa que está lá no alto, entendeu? Ele não chama esse pessoal, chamar na chincha aí, não é dizer assim, olha, vocês precisam, ainda que seja importante, orar mais. Certo. Importante. Vocês precisam jejuar. É importante. Vocês precisam ir a um culto. Muito importante. Vocês precisam ler mais a palavra. Sim, tudo isso é importante, mas não é isso apenas. Tem algo muito mais aí, é perguntar o que essas práticas ou disciplinas que nós chamamos de espirituais, como elas interferem no modo como eu sou no mundo, como eu vivo, como eu me relaciono, como eu me apresento. Né? Porque no fundo é isso, a questão é, há uma sede no humano pelo divino, e parte dessa sede ela se encontra, ela se sacia ou não, quando a gente se encontra com outro humano que Deus chamou de seu filho, que Jesus diz, vocês são filhos de Deus. Não era só ele, o filho de Deus, ele reclama, ao reclamar a sua filiação, ele reclama também a nossa. E diz, vocês precisam viver de acordo com esse status, vocês são filhos de Deus. Sim. Que tipo de imagem, ou que tipo de relação as pessoas vão ter com a pessoa de Deus?
Bom, em parte, a relação que elas tiveram com os filhos e filhas de Deus. É. Não é isso? De forma simples até, Não é? olhando por esse ângulo, né? Não é?